Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 15, no capítulo 16, no capítulo 17 e no capítulo 18. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 15. Disse-me, então, o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo, expulsai-o para longe de minha presença. Que se afaste de mim. E se te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, oráculo do Senhor, para a peste, os que são para a peste. Para a espada, os que são para a espada. Para a fome, os que são para a fome. Ao cativeiro, os que são para o cativeiro. Destinar-lhes-ei, oráculo do Senhor, 4 flagelos, a espada para degolá-los, os cães para arrastá-los, e as aves do céu e os animais da terra para devorá-los e destruí-los. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que ele fez em Jerusalém. Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Quem te lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me, oráculo do Senhor, voltaste-me as costas, por isso sobre ti estendi a mão para perder-te, cansado como estou de perdoar. Eu os joeirei com o crivo às portas da terra. Mais numerosas serão as viúvas do que a areia do mar. Conduzirei contra a mãe do jovem guerreiro, em pleno meio-dia, o devastador, e sobre eles, de súbito, deixarei cair a agonia e o terror. Desfalece aquela que deu à luz 7 filhos, pronta a entregar a alma, antes que findasse o dia, deitou-se-lhe o sol, e de vergonha e consternação se cobriu, o que deles restar, entregarei à espada de seus inimigos, oráculo do Senhor. Ai de mim, ó minha mãe, que me geraste, para tornar-se objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e, no entanto, todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para o teu bem, o inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Entrego gratuitamente a pilhagem teus bens e tesouros, por todos os teus pecados, na terra inteira. Fá-los-ei passar com seus inimigos para um país que não conheces, porquanto inflamou-se um fogo em minhas narinas, que arderá para vos consumir. E vós que tudo sabeis, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me, e vingai-me de meus perseguidores, não deixeis que eu pereça por vossa paciência para com eles. Vede, é por vós que sofro ultrajes da parte daqueles que desprezam vossas palavras. Aniquilai-os, vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer, apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havíeis enchido de indignação. Porque não tem fim a minha dor, e não cicatriza a minha chaga, rebelde ao tratamento? Ai, sereis para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar? Eis a razão pela qual diz o Senhor, se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares o precioso do que é vil serás como a minha boca, serão eles, então, que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então, erguerei ante esse povo sólida muralha como o bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei a teu lado para proteger-te e te livrar, oráculo do Senhor. Arrebatar-te-ei da mão dos maus e te libertarei do poder dos violentos. Jeremias 16. A vida solitária de Jeremias. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Não tomarás esposa, nem terás filho ou filha neste lugar. Porquanto eis o que diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, das mães que os conceberam e dos pais a quem devem a vida nesta terra. Perecerão todos de moléstias mortais, sem pranto nem sepulturas, qual esterco jazerão sobre o solo.
E disse, ainda, o Senhor, não entres em casa em que haja luto, para chorar com seus moradores, porque, oráculo do Senhor, desse povo retiro a minha paz, minha proteção e minha misericórdia. Grandes e pequenos morrerão nesta terra, e ficarão sem lamentações e sem sepulturas, e não se farão incisões, nem rasparão os cabelos. O pão não será repartido para consolar o enlutado que chora um defunto, nem se lhe oferecerá a taça do consolo pela morte de seus pais. Não entrarás, igualmente, na casa em que houver uma festa, sentando-te à mesa com os convivas. Pois assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou abafar em tal lugar, ante vossos olhos, diante de vós, os gritos de alegria, cânticos de júbilo e os hinos do esposo e a canção da esposa. Assim que tiveres levado ao povo essa mensagem e te perguntarem, por que decretou o Senhor contra nós todos esses flagelos? Qual é o pecado, qual o crime que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Tu lhe dirás, é porque vossos pais me abandonaram, oráculo do Senhor, para correr atrás de outros deuses, rendendo-lhes um culto e ante eles se prosternando, porque me abandonaram e deixaram de observar a minha lei. Porque vós mesmos fizestes pior que vossos pais, cada qual, sem me ouvir, obstinando-se em seguir as más tendências de seus corações. Assim, expulsar-vos-ei desta terra para vos lançar numa terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais. Lá, dia e noite, rendereis culto aos deuses estranhos, porque eu não vos perdoarei. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá, viva Deus, que tirou do Egito os israelitas. Mas sim, viva Deus, que fez com que regressassem os israelitas do norte e de todos os países pelos quais os havia dispersado. Fá-los-ei regressar à terra que dei a seus pais. Vou mandar, oráculo do Senhor, pescadores em grande número para que pesquem, depois enviarei numerosos caçadores para que cacem pelas montanhas e colinas e até nas cavidades dos rochedos. Porquanto, sob o meu olhar tenho seus atos que não me são ocultos, e suas iniquidades não se podem esquivar a meus olhares. Primeiramente, pagar-lhes-ei em dobro o salário de sua iniquidade e do seu pecado, por haverem profanado a minha terra com os restos imundos de seus ídolos e enchido minha herança de abominações. Senhor, minha força e amparo, refúgio no dia da desgraça, virão nações dos confins do mundo, exclamando: o que nossos pais receberam em partilha não passa de um nada, vaidades que para nada poderão servir. Poderá o homem fabricar deuses para si? Não serão deuses, porém. Então, vou mostrar-lhes, sim, desta feita vou mostrar-lhes minha mão e meu poder, a fim de que saibam que o meu nome é Senhor. Jeremias 17. Acha-se inscrito o pecado de Judá com estilete de ferro nos ângulos de seus altares, lembrando-se de seus filhos, pensam, em suas estelas e marcos sagrados, junto das árvores verdejantes no alto das colinas elevadas. Entregarei a pilhagem à minha montanha que domina a planície, assim como os teus bens e tesouros, e os lugares altos em que pecas pela terra inteira. Deixarás ao abandono a herança que te conferira, e eu te farei o escravo dos teus inimigos, em terra que desconheces, porquanto acendeste o fogo de minha cólera que não mais cessará de flamejar. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita a confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mau que o coração, quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Qual perdiz a chocar ovos que não pôs, tal é aquele que pela fraude se enriqueceu.
Trono sublime de glória antiga, ó santuário nosso. Senhor, que sois a esperança de Israel, confundidos serão todos os que vos abandonam, e de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam, por haverem deixado o Senhor, fonte das águas vivas. Curai-me, Senhor, e ficarei curado. Ei-los que clamam, que é feito dos oráculos do Senhor, que eles se cumpram. Eu, porém, nunca vos incitei a enviar a desgraça, nem desejei o dia da catástrofe. Bem conheceis as palavras que me saíram da boca, elas estão em vossa presença. Não me sejais objeto de espanto, vós que, no dia da desgraça, sois meu refúgio. Sejam envergonhados meus perseguidores, e não eu. Sejam consternados, não eu. Fazei recair sobre eles o dia da aflição, esmagai-os com dupla desgraça. A guarda do sábado. Eis o que me diz o Senhor, vai colocar-te à porta dos filhos do povo, por onde entram e saem os reis de Judá, e a todas as portas de Jerusalém. Dir-lhes-ás, escutai a palavra do Senhor, reis de Judá, povo de Judá, e vós todos, habitantes de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim fala o Senhor, evitai carregar, pois disso depende vossa vida, fardos no dia de sábado, fazendo-os atravessar as portas de Jerusalém. Abstende-vos de transportar fardo algum para fora de vossas casas em dia de sábado. Não vos entregueis a trabalho algum, mas santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Eles, porém, não prestaram ouvidos, e endureceram a cerviz para não ouvirem, nem se deixarem instruir. Se verdadeiramente me escutardes, oráculo do Senhor, se não deixardes passar carga nenhuma pelas portas desta cidade em dia de sábado, e se santificardes esse dia, abstendo-vos de desempenhar qualquer trabalho. Então pelas portas da cidade entrarão, conduzidos em carros e montados a cavalo, reis e príncipes que ocuparão o trono de Davi, assim como seus oficiais, a gente de Judá e os habitantes de Jerusalém, e esta cidade será povoada para sempre. E outros virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, das terras de Benjamim e das planícies e montes, assim como do Neguebe, para oferecerem holocaustos, sacrifícios, oblações, incenso e sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Se, porém, não observardes meus preceitos acerca da santificação do sábado, e a respeito da abstenção de transportar fardos pelas portas da cidade no dia de sábado, porei fogo nessas portas, e ele consumirá os palácios de Jerusalém, sem que ninguém possa extingui-lo. Jeremias 18. Na casa do oleiro. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos. Vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci, então, à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor, casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro, oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação, contra a qual me pronunciei, se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nestes termos à gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor, nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça, tenciono um projeto contra vós, voltai todos, portanto, do mau caminho, emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles, seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Eis porque assim fala o Senhor,
interrogai as nações pagãs, quem jamais ouviu semelhante coisa? Foi perversidade sem nome acometida pela Virgem de Israel. Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? E esgotar-se-ão as águas fluentes, que, frescas, correm das montanhas? No entanto, o meu povo me esqueceu. Incensa ídolos quiméricos, que o fazem tropeçar pelo caminho, o caminho de outrora, conduzindo-o por veredas tortuosas, de caminhos não trilhados. A um deserto será reduzida a terra, objeto de perpétuo assobio. À semelhança do vento de leste, eu o dispersarei ante seus inimigos, e lhe voltarei as costas e não a face no dia da desgraça. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias. Por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio, o conselho, ou pela falta de um profeta, a palavra divina. Vinde e firamo-lo com a língua, não lhe demos ouvidos às palavras. Senhor, ouvi-me, escutai o que dizem meus inimigos. É assim que pagam o bem com o mal? Abrem uma cova para atentar-me contra a vida. Lembrai-vos de que ante vós me apresentei a fim de por eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Assim, entregai-lhes os filhos à fome e a eles próprios ao fio da espada. Percam suas mulheres, os filhos e maridos, moram os homens pela peste, e os jovens caiam sob a espada nos combates. Quando, de súbito, sobre eles lançardes hordas armadas, ouçam-se os clamores partidos de suas casas, já que cavaram uma fossa para prender-me, e armaram laços a meus pés. Vós, porém, Senhor, que bem conheceis suas conspirações de morte contra mim, não lhes perdoeis tal iniquidade, que a vossos olhos o seu pecado permaneça indelével e caiam diante de vós, agi contra eles no dia de vossa cólera. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 19, no capítulo 20, no capítulo 21 e no capítulo 22. Paz e bênçãos a todos.